perdi tudo e reconstruí do zero. Esta é minha história. Eu estava sentado no chão frio de um apartamento completamente vazio, com apenas uma mala de roupas e R$ 300 no bolso, quando meu telefone tocou. Era o gerente do banco me informando que minha conta estava negativa em R$ 47 mil. 3 meses antes eu tinha uma empresa de sucesso faturando milhões, uma casa própria avaliada em R$ 2 milhões, 2 carros importados na garagem e uma conta bancária com 6 dígitos. Hoje eu vou contar como perdi absolutamente tudo em questão de semanas, como cheguei ao fundo do poço pensando em acabar com tudo, e como reconstruí minha vida de uma forma que nunca imaginei possível. Esta não é apenas uma história sobre perda financeira e recuperação material. É sobre descobrir quem você realmente é quando tudo que define você aos olhos do mundo simplesmente desaparece. É sobre ego, arrogância, humildade forçada e renascimento. Prepare-se porque esta história vai te mostrar que às vezes perder tudo é exatamente o que você precisa para finalmente ganhar o que realmente importa. Meu nome é Fernando, tenho 42 anos e em 2019 eu era dono de uma empresa de desenvolvimento de software que eu mesmo fundei 10 anos antes com 2 sócios da faculdade. Começamos os 3 em uma garagem, literalmente, dormindo pouco, comendo mal, criando aplicativos customizados para pequenas empresas que não tinham recursos para contratar grandes consultorias. Com muito trabalho, noites em claro e dedicação absurda, crescemos exponencialmente. Contratamos uma equipe talentosa de desenvolvedores, designers e gerentes de projeto. Pegamos clientes cada vez maiores, empresas multinacionais, bancos, varejistas gigantes. O faturamento explodiu ano após ano. Em 2018 faturamos R$ 4 milhões e o lucro líquido passou de R$ 1,5 milhão. Eu tinha finalmente chegado onde sempre sonhei chegar. Comprei uma casa linda em um condomínio fechado de luxo na zona sul de São Paulo, uma mansão de 350 metros quadrados com piscina, churrasqueira, jardim imenso. Troquei meu carro popular por um BMW Série 5 0 km que custou R$ 240 mil. Minha esposa Ana, que tinha sido minha companheira desde a época da faculdade, ganhou uma Mercedes Classe C de aniversário. Meus 2 filhos, Lucas de 10 anos e Beatriz de 7, estudavam no colégio mais caro e conceituado da região, pagando mensalidades de R$ 4 mil cada um. Viajávamos para o exterior 3 vezes por ano, sempre em hotéis 5 estrelas, sempre de primeira classe. Frequentávamos os melhores restaurantes, os clubes mais exclusivos, as festas mais badaladas. Eu me sentia invencível, intocável, especial. Bem-sucedido de uma forma que poucos conseguem. Realizado profissional e financeiramente. Achava genuinamente que tinha feito absolutamente tudo certo na vida. Estudei em universidade pública de qualidade, me formei com louvor, trabalhei duro desde cedo, abri mão de diversão na juventude para construir um negócio, sacrifiquei finais de semana e feriados. Agora estava colhendo os frutos merecidos de todo esse esforço. Nos jantares de família, eu era sempre o exemplo de sucesso que todos admiravam e citavam. O tio que deu certo contra todas as probabilidades. O primo que saiu do nada e construiu um império. O filho que deu orgulho. E eu absolutamente adorava essa imagem, alimentava deliberadamente esse ego inflado, acreditava piamente que era especial, diferente, melhor e mais inteligente que a média das pessoas. Mas eu não percebi, ou não quis perceber, que estava construindo um castelo gigantesco de cartas. A empresa cresceu rápido demais e de forma desorganizada. Contratamos pessoas demais sem estrutura adequada para gerenciar tanta gente. Assumimos projetos complexos demais simultaneamente sem capacidade técnica real para entregar tudo com qualidade. E eu, no auge absoluto da minha arrogância e prepotência, achando que tinha o toque de Midas e que tudo que eu tocava virava ouro, comecei a fazer investimentos extremamente arriscados e irresponsáveis com o dinheiro da empresa. Coloquei R$ 300 mil em criptomoedas obscuras que um conhecido garantiu que iam valorizar 1000%. Investi 200 mil em uma startup de tecnologia que parecia promissora mas não tinha modelo de negócio viável. Entrei em esquemas de investimento que prometiam retornos mensais absurdos de 5 a 10%. Meus 2 sócios, Paulo e Marcelo, que sempre foram mais conservadores e pé no chão que eu, me alertaram repetidamente sobre os riscos. Disseram que estávamos crescendo rápido demais, que precisávamos consolidar antes de expandir mais, que aqueles investimentos eram loucura e podiam quebrar a empresa. Meu contador, um senhor experiente que trabalhava comigo desde o início, me mostrou planilhas, me avisou que o fluxo de caixa estava periclitando, que estávamos perigosamente alavancados. Mas eu não ouvi ninguém. Ignorei completamente todos os conselhos sensatos. Eu achava arrogantemente que sabia mais que todo mundo, que era mais inteligente, mais visionário, que tinha uma compreensão superior do mercado que eles não possuíam. Achava que eles eram medrosos, conservadores demais, sem ambição suficiente. E essa arrogância cega foi exatamente o que me destruiu. Em janeiro de 2019 tudo começou a desmoronar de forma rápida e brutal. Perdemos nosso maior cliente, uma multinacional de varejo que representava sozinha 40% de todo o nosso faturamento anual, porque entregamos um projeto crítico com 3 meses de atraso e cheio de bugs graves que quebravam funcionalidades essenciais.
A equipe estava completamente sobrecarregada, trabalhando em múltiplos projetos simultaneamente, desmotivada pela pressão constante, e a qualidade do trabalho despencou verticalmente. O cliente ficou furioso, cancelou o contrato imediatamente e ainda nos processou por quebra contratual e danos. Em fevereiro, 2 dos nossos melhores desenvolvedores sêniores, pilares técnicos da empresa, pediram demissão no mesmo dia e foram trabalhar para a concorrência, levando o conhecimento crítico embora. Em março, descobrimos da pior forma que um dos investimentos milionários que fiz tinha sido um golpe elaborado e sofisticado, e perdemos R$500 mil da empresa que simplesmente evaporaram no ar. Os sócios entraram em pânico total e justificado. Convocamos uma reunião de emergência tensa e carregada de emoção. Eles exigiram categoricamente que eu devolvesse imediatamente todo o dinheiro que tinha usado para investimentos não autorizados formalmente por todos os sócios conforme nosso contrato social estabelecia. Eu não tinha absolutamente nada para devolver. Tinha gastado tudo irresponsavelmente em meu estilo de vida caro e insustentável, em viagens extravagantes, em carros importados, em manter as aparências de sucesso perante a sociedade. A discussão escalou rapidamente, vozes foram levantadas, acusações pesadas foram feitas de ambos os lados, e no calor do momento, completamente descontrolado e irracional, eu disse que eles podiam sair imediatamente se não confiavam mais em mim e na minha capacidade de reverter a situação. Esperava que eles recuassem, que cedessem, que me dessem mais uma chance. Mas eles não recuaram. Eles saíram. Oficialmente se desligaram da sociedade, levaram metade da equipe mais competente com eles porque tinham melhor relacionamento com os funcionários, e abriram uma empresa concorrente na semana seguinte. De repente, da noite para o dia, eu estava completamente sozinho gerenciando uma empresa em crise terminal. Tentei desesperadamente segurar a onda, tomando medidas drásticas. Cortei custos brutalmente em todas as áreas. Demiti pessoas boas que precisavam do emprego. Tentei renegociar dívidas com fornecedores e bancos. Implorei para clientes não cancelarem contratos. Mas era tarde demais, o navio já estava afundando e eu não tinha como reverter. Os clientes que restavam começaram a cancelar contratos sistematicamente, assustados com a instabilidade e com a saída dos sócios. Os fornecedores cortaram todo o crédito e passaram a exigir pagamento adiantado. Os bancos começaram a cobrar os empréstimos agressivamente. Em maio, apenas 5 meses depois do início da crise, a empresa estava tecnicamente falida, sem dinheiro em caixa, sem clientes, sem equipe. Tive que fechar definitivamente as portas, demitir os poucos funcionários leais que tinham ficado comigo até o fim, vender todos os equipamentos imóveis por preços irrisórios para pagar pelo menos uma pequena parte das dívidas astronômicas. Mas não foi nem de longe suficiente. Fiquei devendo valores enormes para bancos, para fornecedores que tinham confiado em mim, para ex-funcionários que não receberam verbas rescisórias. E então veio a parte absolutamente pior. Como eu tinha ingenuamente dado aval pessoal em praticamente todos os empréstimos bancários da empresa, achando que nunca precisaria honrar porque a empresa sempre pagaria, todos os meus bens pessoais foram legalmente penhorados pela justiça. Perdi a casa linda onde morava com minha família. Perdi os 2 carros importados. Perdi todas as economias que tinha guardado. Perdi investimentos pessoais. Perdi literalmente absolutamente tudo o que possuía materialmente. Minha esposa Ana, que durante 15 anos de casamento tinha sido minha parceira em tudo, que tinha me apoiado quando não tínhamos nada, não aguentou a pressão psicológica e o estresse dessa queda livre. Ela me culpou amargamente por tudo, disse coisas duríssimas que ficaram gravadas na minha memória. Disse que eu tinha destruído nossa família inteira com minha arrogância insuportável, com meu ego inflado, com meu mau julgamento repetido. Disse que não me reconhecia mais, que eu tinha mudado quando o dinheiro chegou. Pediu o divórcio sem hesitação e levou as crianças para morar temporariamente com os pais dela em outra cidade. Em agosto de 2019, apenas 7 meses depois de ser um empresário de sucesso invejado por todos, eu estava morando completamente sozinho em um apartamento minúsculo e miserável de 40 metros quadrados alugado em um bairro popular e perigoso da periferia, sem um único móvel, sem carro, sem dinheiro, sem família ao meu lado, sem amigos verdadeiros. A maioria esmagadora das pessoas que eu honestamente achava que eram meus amigos simplesmente desapareceu magicamente quando o dinheiro acabou. Os convites para festas sofisticadas pararam completamente de chegar. Os grupos de WhatsApp dos empresários e empreendedores ficaram totalmente silenciosos quando eu tentava interagir. Os almoços de negócios sumiram. Descobri da forma mais brutal e dolorosa possível que muitas daquelas amizades que eu valorizava eram apenas networking frio e calculista, eram baseadas exclusivamente no que eu poderia oferecer profissionalmente ou financeiramente, não em quem eu realmente era como ser humano. Caí rapidamente em uma depressão clínica profunda e incapacitante. Passei semanas inteiras praticamente sem sair de casa para nada, vivendo basicamente de miojo instantâneo e pão velho com manteiga, assistindo televisão aberta o dia inteiro sem realmente prestar atenção em absolutamente nada do que passava na tela. Não tomava banho por dias seguidos. Não falava com ninguém. Não tinha energia nem motivação para absolutamente nada. Pensamentos sombrios e suicidas começaram a aparecer com frequência assustadora.
Pensava seriamente em desistir de tudo, em terminar de uma vez com aquela dor insuportável, em simplesmente sumir e deixar de ser um peso e uma vergonha para todos. Foi genuinamente o ponto mais baixo da minha vida inteira. Eu tinha perdido literalmente tudo o que me definia como pessoa aos meus próprios olhos. Minha identidade estava completa e totalmente ligada ao meu sucesso profissional e financeiro, e sem isso eu simplesmente não sabia mais quem eu era, qual era meu propósito, por que continuar vivendo. Foi minha mãe, Dona Lúcia, quem literalmente me salvou da autodestruição total. Ela apareceu no apartamento miserável um dia sem avisar previamente, depois de semanas tentando me ligar sem sucesso, viu o estado deplorável em que eu estava vivendo e me deu o maior sermão duro da minha vida. Disse com lágrimas nos olhos que não tinha criado e educado um filho com tanto esforço e sacrifício para ele desistir covardemente na primeira grande dificuldade séria da vida. Que eu ainda era jovem e tinha décadas pela frente, ainda tinha saúde física e mental recuperável, ainda tinha inteligência e capacidade comprovadas. Que meus filhos precisavam desesperadamente de um pai presente e atuante mesmo que eu não tivesse dinheiro nenhum no bolso. Que eu precisava urgentemente parar de sentir pena patética de mim mesmo e começar a agir para reconstruir minha vida. Que cair faz parte, mas ficar caído é escolha. Aquelas palavras extremamente duras mais necessárias foram exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento crítico. Foram como um tapa na cara que me acordou. No dia seguinte eu acordei mentalmente diferente, com uma determinação que não sentia há meses. Decidi firmemente que ia reconstruir completamente minha vida do absoluto zero, mas que dessa vez seria de forma completamente diferente. Não ia perseguir obsessivamente dinheiro e status social. Ia perseguir propósito genuíno e autenticidade. Ia me reconstruir primeiramente como ser humano, como pessoa de caráter, antes de me reconstruir financeiramente. Comecei imediatamente fazendo terapia psicológica. Usei os últimos R$ 200 que ainda tinha guardados para pagar a primeira sessão com uma psicóloga recomendada e depois negociei honestamente um preço social reduzido que cabia no meu orçamento praticamente inexistente. A terapia semanal me ajudou imensamente a processar toda a perda devastadora, a entender profundamente meus erros de julgamento, a perdoar genuinamente a mim mesmo. Através das sessões dolorosas mais necessárias, entendi claramente que meu maior erro fundamental não foi fazer maus investimentos financeiros ou perder a empresa. Foi construir minha identidade inteira em cima do sucesso externo e material, foi medir meu valor intrínseco como pessoa pela quantia de dígitos na minha conta bancária, foi acreditar arrogantemente que eu era intrinsecamente melhor e superior aos outros porque tinha mais dinheiro acumulado. Consegui finalmente um emprego humilde como desenvolvedor júnior em uma pequena empresa de tecnologia. Era profundamente humilhante para meu ego ferido, eu que tinha sido CEO respeitado de uma empresa de milhões agora trabalhando como funcionário comum no nível mais baixo da hierarquia, ganhando apenas um salário mínimo e meio. Mas engoli todo o orgulho que restava e fiz o melhor trabalho humanamente possível. Chegava sempre meia hora mais cedo que todo mundo, saía sempre pelo menos uma hora mais tarde, me oferecia proativamente para ajudar em absolutamente qualquer projeto ou tarefa que precisasse. Em apenas 3 meses de dedicação total fui promovido para pleno. Em 6 meses estava liderando tecnicamente uma pequena equipe de 3 desenvolvedores. Paralelamente, comecei ativamente a reconstruir tijolo por tijolo meu relacionamento completamente destruído com meus filhos. Não tinha dinheiro para levá-los em lugares caros como antes, em parques temáticos, cinemas, restaurantes sofisticados, então criatividade virou minha maior e mais valiosa aliada. Levava eles em parques públicos gratuitos, fazíamos piqueniques simples mais gostosos com sanduíches que eu mesmo preparava, jogávamos bola na rua, soltávamos pipa, assistíamos filmes em casa abraçados no sofá comendo pipoca caseira. E sabe o que descobri de forma surpreendente? Eles se divertiram genuinamente muito mais naqueles momentos simples e autênticos do que em todas as viagens caríssimas internacionais e presentes extravagantes que demos quando eu tinha dinheiro sobrando. Porque agora eu estava realmente completamente presente emocionalmente, realmente conectado profundamente com eles como pai, não apenas como provedor financeiro ausente. Pause por um momento e me conte com sinceridade nos comentários, você já perdeu algo verdadeiramente importante na vida? Pode ser dinheiro significativo, um emprego que você amava, um relacionamento que valorizava, um sonho que acalentava. Como você lidou psicologicamente com essa perda? Conseguiu eventualmente se reconstruir? Deixe aqui embaixo sua história porque ela pode inspirar poderosamente outras pessoas que estão passando exatamente pelo mesmo processo doloroso agora. Um ano completo depois de perder absolutamente tudo, eu estava em um lugar completamente diferente mentalmente e emocionalmente. Não tinha recuperado financeiramente ainda de forma significativa, continuava morando modestamente, continuava ganhando pouco, mas estava finalmente em genuína paz interior. Aprendi profundamente a viver com muito menos, a valorizar genuinamente o que realmente importa na vida, a separar completamente meu valor intrínseco como ser humano do meu patrimônio líquido acumulado. Aprendi através da dor que perder tudo materialmente foi paradoxalmente a melhor coisa que poderia ter me acontecido porque me forçou brutalmente a reconstruir minha vida inteira sobre uma fundação infinitamente mais sólida e verdadeira, baseada em caráter real e valores autênticos e não em conta bancária inflada. Em 2021, exatamente 2 anos após a falência traumática, comecei corajosamente meu próprio negócio novamente.
Mas dessa vez absolutamente tudo era diferente. Não era sobre ficar rico rapidamente. Não era sobre ostentar. Não era sobre ego. Era sobre resolver problemas reais de clientes reais, criar valor genuíno e mensurável, construir algo sustentável e sólido a longo prazo. Comecei humildemente oferecendo consultoria personalizada para pequenas e médias empresas, ajudando elas especificamente a evitar exatamente os erros catastróficos que eu tinha cometido. Trabalhava completamente sozinho inicialmente, sem funcionários, sem escritório físico, sem grandes gastos desnecessários, crescendo apenas organicamente. O boca a boca positivo começou a funcionar naturalmente. Os clientes satisfeitos espontaneamente recomendavam meu trabalho para outros empresários. Gradualmente, mais consistentemente, o negócio cresceu de forma saudável e sustentável. Hoje, em 2024, 5 anos completos depois de perder absolutamente tudo, não sou rico como era antes no auge. Não tenho mansão, não tenho carro importado, não viajo para o exterior constantemente. Mas estou genuinamente confortável. Pago todas as minhas contas em dia, tenho uma reserva de emergência saudável guardada, vivo consistentemente dentro das minhas possibilidades reais sem me endividar. Alugo um apartamento modesto mais aconchegante de 2 quartos, tenho um carro popular usado que funciona perfeitamente bem, não viajo para o exterior todo ano, mas faço viagens nacionais significativas. E sabe de uma coisa profunda? Sou imensamente mais feliz, mais realizado e mais em paz hoje do que era no auge absoluto do sucesso financeiro anterior. Aprendi visceralmente que dinheiro é sim importante e necessário para viver dignamente. Mas definitivamente não é tudo na vida. Aprendi que sucesso verdadeiro e duradouro não se mede simplesmente por quanto você tem acumulado, mas fundamentalmente por quem você é como pessoa quando ninguém está olhando ou julgando. Aprendi que amigos genuínos e verdadeiros são exclusivamente aqueles raros que ficam lealmente ao seu lado quando você não tem absolutamente mais nada material a oferecer além da sua simples companhia e amizade. Aprendi que humildade real não é fraqueza como eu pensava, é sabedoria profunda. Aprendi que recomeçar do zero não é vergonha social, é coragem extraordinária. Meu relacionamento com meus filhos Lucas e Beatriz nunca foi tão profundo e significativo quanto é hoje. Eles me respeitam genuinamente não pelo que eu posso comprar materialmente para eles, mas pelo exemplo de caráter que tento dar diariamente, pela presença emocional constante e consistente, pelo amor incondicional que demonstro. Quanto ao casamento com Ana, não voltamos e reconciliamos, e hoje entendo que está tudo bem assim. Algumas coisas simplesmente não podem ser consertadas ou recuperadas e a vida segue seu curso natural. Mantemos uma relação cordial e respeitosa exclusivamente por causa das crianças. Reconectei genuinamente com alguns amigos verdadeiros que tinha perdido completamente contato quando estava no topo obcecado com trabalho. Fiz amigos completamente novos também, pessoas reais e autênticas que me aceitam exatamente como sou sem julgamentos. Aprendi finalmente a pedir ajuda quando genuinamente preciso, algo que meu ego inflado nunca permitiu antes. Aprendi profundamente que vulnerabilidade não é fraqueza de caráter, é simplesmente humanidade autêntica. Se você está passando por um momento extremamente difícil agora, se perdeu recentemente algo importante e significativo, se está no fundo do poço achando desesperadamente que nunca vai conseguir se recuperar, quero que saiba algumas verdades fundamentais. Primeiro, você absolutamente vai sobreviver a isso. Parece completamente impossível e insuportável agora neste momento, mas você vai. Segundo, essa dor intensa não é permanente e eterna. Vai passar gradualmente. Terceiro, você definitivamente vai sair disso muito mais forte, mais sábio e mais autêntico se permitir conscientemente que a experiência dolorosa te transforme positivamente em vez de te destruir completamente. Perder absolutamente tudo foi simultaneamente a pior e a melhor coisa que me aconteceu na vida. Foi o pior porque a dor emocional foi literalmente insuportável, porque ver tudo que construí com tanto esforço desmoronar foi absolutamente devastador, porque enfrentar cara a cara minhas falhas de caráter foi brutal. Foi o melhor porque me forçou a crescer como pessoa, a mudar fundamentalmente, a me tornar uma versão infinitamente melhor de mim mesmo. Hoje eu tenho muito menos coisas materiais, mas sou uma pessoa incomparavelmente mais rica em absolutamente todos os sentidos que realmente importam na vida. Se esta história tocou você profundamente de alguma forma, se te inspirou ou te deu esperança renovada, por favor se inscreva neste canal imediatamente agora. Clique no botão vermelho grande de inscrição porque toda semana compartilho histórias completamente reais de superação extraordinária, lições valiosas que aprendi dolorosamente perdendo tudo e reconstruindo do absoluto zero, insights profundos sobre sucesso verdadeiro versus sucesso superficial e vazio. Ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo novo que pode genuinamente te ajudar na sua própria jornada pessoal de reconstrução. Clique nos cards que estão aparecendo na tela agora porque tenho muitas outras histórias poderosas sobre como lidar psicologicamente com falência, como reconstruir relacionamentos após crises devastadoras, como encontrar propósito real quando você perde tudo que te definia socialmente. Deixe seu comentário sincero contando sua própria história de perda e reconstrução porque sua experiência única pode ser exatamente o que alguém desesperado precisa ouvir hoje para não desistir completamente. Vamos criar juntos uma comunidade forte e unida de pessoas que caíram mais corajosamente e se levantaram, que perderam mais persistentemente e reconstruíram, que falharam mais humildemente e aprenderam.
Inscreva-se agora, ative as notificações, clique nos cards e vamos juntos provar que recomeçar não é absolutamente o fim, é um novo começo potencialmente melhor. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se sempre desta verdade fundamental: você é infinitamente muito mais do que suas conquistas materiais ou suas perdas financeiras. Você é essencialmente a coragem de continuar quando tudo parece perdido.